Desde 2017 no mercado, a BetChamps chega ao Brasil com tudo e você que acompanha o canal TLD sai ganhando. Utilize nosso voucher, tá lá dentro e ganhe R$20 na primeira aposta. E não perca as próximas novidades da parceria TLD e BetChamps. Acesse betchamps.com e divirta-se. Opa, no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro. Mais uma vez comigo, Rafael Delmanto, em parceria com a BetChamps. Acesse betchamps.com, utilize nosso voucher, está lá dentro e ganhe R$20 na sua primeira aposta. Uma forma bem legal de você fazer a sua aposta na internet. E vamos depois, claro, passar aqui no final do vídeo nossos palpites, nossas impressões para as próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Bom, meu amigo Rafael Delmanto, Palmeiras e Goiás, hoje um jogo com as dificuldades que a gente já tem citado, né, Rafa? E os casos aumentando cada vez mais, porém, né, com dois retornos importantes do Luan e também do Gabriel Menino, outros fora, mas um time, né, Rafa, que o técnico Abel Ferreira deve montar para mandar a campo, que pode vencer o lanterninha da competição, né, Rafa? Isso aí, Lê, boa tarde pessoal que está assistindo a gente também, mais um vídeo para o nosso canal. Eu até citei isso no Twitter, né, Lê? É um jeito de falar, mas são os sobreviventes, né, cara? É quem está sobrando ali. O Abel, cada jogo que passa tem menos opções, tem jogadores, todos os exames, né? Tem algum jogador que fica de fora, enfim. O Abel tá quebrando a cabeça, tá conhecendo jogadores da base, tá tendo que mudar jogadores de posição, enfim, não tem muito tempo para treinar, né? Porque quarta e domingo tem jogo. Pelo menos dessa forma, né? Pensando pelo lado positivo, ele tá conhecendo melhor o elenco, tá rodando todo mundo, tá utilizando todo mundo, e aí até surgindo bons jogadores, né? Boas oportunidades, como é o caso do Renan, próprio Emerson Santos, que tem conseguido de uma certa forma também agradar a comissão técnica, enfim. Como o Abel fala, não tem como reclamar, tem que aceitar a situação e no quebra-cabeça aí ajeitando as peças e fazer um time competitivo. Mas concordo com você, acho que mesmo com tantos desfalques, o Palmeiras tem time para chegar lá em Goiânia e bater o Goiás, que é o lanterna do campeonato, né? E talvez, o Rafa, a zaga, né, seja o setor que mais tem jogadores, né? O Luan recuperado, o Gomes pode jogar, o Renan e o Emerson vinham bem, né, e conseguiram passar por enquanto sem ter o vírus, né? Então, assim, são 4 jogadores que poderiam ser titulares. Por exemplo, no ataque não tem isso, né? No ataque só tem o Luiz Adriano, né, para jogar hoje e vai ter que compor com o jogador da base, com alguma improvisação, mas é mais ou menos por aí. O elenco fica desequilibrado, né, porque o vírus não escolhe cara de posição, ele tá aí, é um reflexo do que a gente tem visto também na cidade de São Paulo, aumentando demais o número de casos. Então, vai ter que improvisar na parte ofensiva, né? De repente, o Lucas Esteves jogando numa linha mais à frente com o Renan na lateral esquerda. O Gabriel Menino, já que tem o Marcos Rocha, também pode ser usado no meio campo. É mais ou menos por aí. Você acha que algumas improvisações devem acontecer para o jogo, Rafa? Com certeza. O lado bom do retorno do Luan, né, o Everton também voltando da seleção, estando à disposição, é que a zaga fica uma zaga muito forte, né? No meu time, que eu escalei assim com o que sobrou, eu coloquei o Everton, o Marcos Rocha, o Luan, o Gustavo Gomes, que é inclusive a zaga titular, e na lateral esquerda eu achava interessante você utilizar o Renan por ali. Primeiro que é um jogador que já atuou na função, segundo que, na minha opinião, é um jogador que mais se destacou nesses jogos aí que ele teve oportunidade. Então eu manteria o Renan na lateral esquerda. Aí no meio campo, eu acho que dá para jogar com o Ramires, o Patrick de Paula e o Lucas Lima. Aí no ataque eu acho que é o principal problema, né? O Luiz Adriano recuperado, né, de dores musculares, com certeza vai atuar. E aí, aberto pelas pontas, é a grande dúvida. Eu acho que ele pode utilizar o Gabriel Menino por ali, né, pelo lado direito. Ele já jogou muitas vezes aberto, inclusive que o Luxemburgo chegou a fazer essa função, né, um cara que compõe pelo lado direito, ajuda a marcar e também tem qualidade para chegar na linha de fundo, para criar. E do lado esquerdo é a grande dúvida. Ou você pode utilizar aí o Marcelinho, que é das categorias de base, você pode utilizar o Lucas Esteves, que é lateral esquerdo, mas quando foi utilizado não foi bem, ou até o Mike, né, com uma improvisação ali para um time um pouco mais fechado e deixando para o segundo tempo, por exemplo, o Marcelinho, que tem a qualidade da velocidade, pode pegar o time do Goiás mais cansado. Eu montaria
do meio para frente, Patrick, Ramires, Lucas Lima, o Gabriel Menino pela direita, o Mike pela esquerda, né, uma forma de fechar um pouco mais o meio, e o Luiz Adriano no ataque. Aí no segundo tempo você pode utilizar o Marcelinho ou algum outro garoto de velocidade lá. Eu acho que é o que sobrou aí. Eu manteria o Renan na zaga, que pelo menos a parte defensiva eu acho que o Palmeiras ficaria bem forte e no mínimo aí arrancaria um empate lá contra o Goiás. E você, o que você acha, Lê? Nessa sua configuração de time, improvisação mesmo seria só no ataque, né? O Mike de um lado e o Gabriel Menino do outro. Você mexe menos um setor do que na estrutura de um time inteiro. Pode ser, acho interessante. É porque eu concordo com você, acho que foi muito bem o Renan, né, mas a tendência é que, de repente, se ele quiser usar o Mike na esquerda ou o próprio Lucas Esteves na esquerda, para, né, um cara que vai um pouco mais, né, que aparece mais, que pode ser o caso do Lucas, talvez seja aí uma opção, mas eu concordo com você. Eu acho que nesse momento você tem que usar os caras que estão à disposição do time profissional, e aí você compõe com a base de uma certa maneira ali, já que você vai improvisa um cara do time principal. Pelo menos eu penso desse jeito, dá um pouco mais de casco para o time. Mas vamos ver, né? Os problemas são muito grandes, especialmente dessa parte ofensiva. Mas eu entendo que o Palmeiras montando um time desses que você passou, por exemplo, já dá, né, para imaginar que o time possa ganhar. E até aproveitando, né, Rafa, a gente abriu para bastante pergunta para o nosso amigo que acompanha o TLD. Pode se inscrever, galera, aqui. Divulgue, ative o sininho para você receber os novos vídeos. O Emanuel, ele pergunta sobre justamente uma dupla de zaga que pode ser para o futuro. O Henry e também o Renan, né, os dois que fizeram parte do time campeão sub-17 em 2019, mas que no momento o Palmeiras está muito bem servido de zagueiros, né? Tem 2 titulares, contratou mais 2, então acho que os caras talvez percam um pouco de espaço quando todo mundo voltar, né? O que você pensa sobre isso, Rafa? Acho que é a tendência do futuro, né? O Palmeiras teve que ter dificuldade financeira para olhar mais para a base, né? Para começar a olhar os garotos, né? Do sub-20, do sub-17, enfim. Não é que foi algo muito programado. Eu acho que o Palmeiras ficou sem opção, não tinha muita condição de ir no mercado, o elenco foi ficando escasso porque foram saindo alguns jogadores. E aí a base começou a ser utilizada e começou a dar resultado, né? Você pode ver que os principais jogadores do elenco, né, o Gabriel Menino indo para a seleção, o Patrick já teve uma fase muito boa, o Danilo, são todos da categoria de base. Então acho que, por exemplo, Henry e Renan é uma zaga a se pensar para o futuro. Mas quando eu falo se pensar para o futuro, não é deixar esses caras jogando pelo sub-20, contratar um monte de jogador e aí daqui 5 anos se utilizar, não, colocar eles como opção na reserva, por exemplo, no ano que vem, talvez, quem sabe, já não seja a dupla reserva, né, Luan e Gomes como titular, e aí tem esses 2 jogadores começando a entrar aos poucos, numa suspensão, numa lesão, porque aí você vai preparando o jogador para quando tiver necessidade de ser titular, o cara tá pronto. Então eu acho que assim, o Palmeiras daqui para frente tem que pensar em contratar jogadores que cheguem para jogar, jogadores para compor o elenco. Eu acho que a base do Palmeiras tem feito um belo trabalho, né, o João Paulo, enfim. Eu acho que jogadores para compor o elenco você tem na base. Então é o caso do Henry e do Renan, que lá na frente vão ser titulares. Eu acho que é uma bela dupla de zaga aí que mais o Palmeiras está revelando mais uma vez aí, né? E acabou aquela fase de revelar Cláudio, né? Valmir de Ismael, né? Aqueles caras que o Palmeiras era a revelação do Palmeiras, eram esses jogadores, né? O cara que subia muito mais para compor mesmo do que para, entre aspas, ser soluções. E a base hoje, quando o cara sobe, exceto o Marcelinho, por exemplo, não é um cara que foi preparado para entrar, né? O Palmeiras subiu já os principais jogadores, entre aspas, e esses que estão jogando agora, eles são secundários porque está numa necessidade, numa época de pandemia. Mas, geralmente, quem tem subido não tem destoado muito, né? O Palmeiras tem preparado esses caras muito bem para justamente pintar um Gabriel Menino, o próprio Renan, né, o Patrick de Paula. São jogadores que quando sobem, o Wesley, né, o Gabriel Verón já era mais uma certeza, quando sobem eles vão te dar conta do recado. Eles podem não ser os melhores no momento, mas eles não vão deixar a desejar, como antigamente o Palmeiras cansou de subir jogador que não tinha nenhuma condição de jogar no clube, né? Isso faz parte também, né, da mudança de filosofia de pensamento da base. Agora, mais perguntas aqui. Ô, Rafa, essa aqui é interessante, do Otávio Bezerra. Quando todos estiverem disponíveis, onde que o Scarpa vai entrar? Scarpa lateral esquerdo, Vinha lateral esquerdo, ou os dois jogam juntos, Rafa?
Então, o Scarpa realmente foi muito bem na lateral esquerda, né? Inclusive, até achei que melhorou defensivamente. Claro que ele não é um jogador de marcação, mas eu achei que ele compôs bem o lado esquerdo. Eu acho que o titular é o Vinha, né? Por tudo, né? Pelo gosto do Abel, né? O Abel elogiou muito ele. É um jogador um pouco mais completo. Ele ataca, mas tem uma defesa um pouco melhor, né? Tem a parte defensiva um pouco mais apurada, um jogador mais forte. Eu acho que o Vinha pode ser titular, mas o Scarpa pode ser uma bela opção quando o Palmeiras precisa atacar, né? Então talvez você não precise colocar um atacante, você pode tirar um lateral e colocar outro com uma função muito mais ofensiva, e eu acho que ele vai dar conta do recado. Então eu acho que dá para colocar os dois até num jogo ou outro, mas eu acho que o Scarpa vai ser reserva do Vinha e vai ser uma opção quando o Palmeiras precisa atacar, mas acho que o Palmeiras está muito bem servido na posição. Acho que encaixou legal ali um lateral mais defensivo e um lateral mais ofensivo. O Abel vai ter duas opções bacanas aí para utilizar dependendo do que o jogo pede. E por hora os dois também podem jogar, né? Em algumas situações Sim. Eles podem atuar juntos, já jogaram juntos, inclusive, até o Gustavo Scarpa compondo uma linha de 5, se precisar, pela esquerda, tendo mais liberdade para atacar como um ponta, né? Então, realmente é uma opção interessante. O Luciano pergunta pra gente quantos jogadores voltarão para a disputa da Libertadores na semana que vem contra o Delfim, né? O Luan e o Gabriel Menino foram os primeiros, né, que foram contaminados. Acho que o Vinha também, né? O Vinha deve estar já no período final já da recuperação dele. Eu acho que fica por aí, né? Não sei se volta mais alguém para a Libertadores. Temos que acompanhar, né, os novos testes. Os últimos, William, Rafael Veiga, esses estão fora de vez, né? Esses estão fora de vez porque ainda vão cumprir. Mas tem alguns jogadores que podem voltar. O Danilo também deve estar para voltar também, né? Então tá um pouco complicado para a gente apurar esse tipo de informação, porque acho que está dependendo de caso a caso, né? O Palmeiras tem acompanhado, né, esses jogadores nesse período de pandemia, tem feito exames. Acho que no 10º dia ele já pode voltar a treinar caso o exame dê negativo. Mas, por exemplo, o Luan voltou no 9º dia, né? O Palmeiras tem um procedimento de testar, mandar esse teste para a CBF, né? Pedir autorização para que esse jogador volte a fazer parte do elenco, né? Volte a trabalhar com os outros jogadores, e aí já pode estar liberado. Eu acho que para Libertadores, além do Luan e do Gabriel Menino, o Danilo, eu acho que volta, né? Tenho quase certeza que volta. O Gabriel Veron, eu acho que foi um dos primeiros também. O Vinha também foi um dos primeiros. Eu acho que quem vai ficar de fora mesmo são esses jogadores que testaram na última vez, né? Que foi o William, o Rafael Veiga, se eu não me engano, é por aí. Acho que o Rony também volta. O Aníbal, né, que é do Sub-20, o Rony também volta para quarta-feira. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar bastante opção para esse primeiro jogo, mas para o jogo de volta, eu acho que aí o Palmeiras na outra quarta vai ter o elenco completo. E o que eu queria falar dessa situação, eu acho que o Palmeiras está conseguindo passar por esse momento complicado, né, de uma forma espetacular, porque está passando pelas fases, está encostando na tabela no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, na maioria dos casos, vai imunizar os jogadores, e aí quando tiver lá na frente, eu acho que o Abel já vai ter conhecido os jogadores que tiveram que entrar nessa fria, né, tiveram que substituir os jogadores, e os jogadores vão estar prontos, né? Por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, no dia 23 de dezembro, o Palmeiras deve ter praticamente o elenco inteiro completo. Então o Palmeiras está passando muito bem por essa fase, e lá na frente pode ter esses jogadores imunizados, e aí os outros times começarem a ter problema. Eu acho que, querendo ou não, o Palmeiras está dando sorte até nessa situação, que é um bom período para pegar, vamos dizer assim, né? Concordo 100%. Muitas pessoas falam, deu sorte na tabela, no sorteio. Eu acho que até assim, né? O América Mineiro, por exemplo, vai ser o adversário da semifinal, mas passou pelo Corinthians e pelo Inter. Se os dois tivessem passado, né? Palmeiras e Inter, não seria sorte do Palmeiras, mas como o América mostrou, né, um trabalho, né, mostrou ali uma qualidade, eu acho que deu sorte para pegar o Delfim, por exemplo. Só que antigamente era o primeiro contra o 16º, né? E foi o que aconteceu. O Palmeiras foi o melhor time e pegou o 16º. Mas o grupo era mais fácil. Aí tudo bem, a gente concorda. Mas de qualquer forma, acho que o sorteio ele faz parte, né, de qualquer competição, e você caminhar com ele, aí depende muito mais também dos outros adversários do que propriamente só de você, né? Você queria falar alguma coisa, Rafa? Sobre isso? Não, completar a Copa do Brasil, né? Por exemplo, o Palmeiras pegou o Ceará, mas o Ceará eliminou o Santos. Então o Palmeiras não tem culpa que os times grandes estão ficando pelo caminho, não estão fazendo a sua parte. Acho que na Libertadores teve um pouco mais de sorte, se a gente pode chamar dessa forma, porque
Aí houve um sorteio. Na Copa do Brasil houve um sorteio, mas os grandes foram caindo. Então o Palmeiras tem pego os times menores porque os times grandes não têm feito o papel. Então essa sorte também acho que é bem complicado de falar, até porque o América Mineiro eliminou 2 times grandes e sendo melhor que o Inter e o Corinthians praticamente nas 4 partidas, vamos dizer assim. Então acho que é relativo e o Palmeiras tem que ficar bem ligado, porque o América Mineiro principalmente é um time bem montado pelo Lisca. Bem montado e faz parte, mas concordo, o Palmeiras passando por um momento muito complicado e conseguindo se manter. Agora 2 rapidinho aqui, do Danilo e também do Wills. Danilo pergunta sobre o retorno do Luan Silva, a expectativa, e o Wills também perguntando sobre o Guerra, por que o Guerra não é utilizado. O Palmeiras já tirou o Guerra, né, completamente de qualquer possibilidade há muito tempo, né, o Guerra acaba o contrato dele agora em dezembro. E o Luan Silva, né, Rafa, não dá mais para contar por enquanto com ele, tem que se preocupar em recuperar, né, ficou muito tempo fora, voltou, teve uma lesão muscular, aí depois lesão de joelho de novo. É aquela sequência de lesões na carreira de um jogador que faz a gente não ter muita análise, né, sobre ele. O Luan Silva é um caso bem específico, ele é um jogador que se destacou bastante na base do Vitória, até conversei com algumas pessoas lá de Salvador, o pessoal elogiou muito assim, a qualidade técnica, mas o que acontece? O Luan Silva foi um jogador que na base lá no Vitória, não tinha a estrutura que tem o Palmeiras, então ele teve muitas lesões, o corpo dele ele não era muito preparado como um jogador de futebol, né? Ele não veio com a estrutura de um jogador de futebol montado, então ele tem seguidas lesões porque o corpo dele não aguenta. Então o Palmeiras bota fé nele, né? Acredito que ele tem potencial, inclusive comprou uma porcentagem dele, acho que pagou 3 milhões agora, inclusive renovando o contrato dele até o fim de 2021. Eu acho que não tem muito o que fazer, já que apostou no jogador, já que comprou mais uma porcentagem, investiu no jogador, eu acho que fez bem de renovar até o fim de 2021, porque é um jogador que tem qualidade, está sendo preparado para voltar com calma. O Palmeiras não conta com ele esse ano, quer fazer ele voltar estando bem fisicamente, porque não adianta também o jogador ficar tendo pressa para resgatar e aí ficar se machucando toda hora. Então ele vai ficar até o fim de 2021, é um jogador que o Palmeiras acredita, mas não tem pressa justamente por esse retrospecto de lesões, por ter um corpo um pouco mais frágil. Eu acho que o Palmeiras vai utilizá-lo ele a partir talvez aí do Campeonato Paulista do ano que vem, né? Exatamente, e a gente fecha agora a nossa rodada de perguntas. Muito obrigado ao pessoal que mandou aqui para o nosso TLD. O Abel Estebola no Palmeiras, ele pergunta sobre Hulk, informações sobre o Hulk, a gente vai responder bastante sobre isso também. O Hulk saiu da China, está sem contrato, quem tiver interesse em contratar o Hulk, só pagar o que ele quer ganhar, né? Porto e Palmeiras, né, estão na briga pelo atacante. Imagino que se ele priorizar o dinheiro, né, Rafa, o Palmeiras não vai ser o time que vai pagar mais que o Porto, por exemplo, ainda mais com a cotação do euro hoje em relação ao real. Mas se ele quiser realizar o sonho dele de jogar no Palmeiras, essa é a hora, né, Rafa? É bem por aí, Leo. O Hulk é um jogador que utiliza muito a força física como a principal arma, né? Não é um jogador que tem uma técnica muito apurada. Ele chuta muito forte, tem muita força. Então é um jogador que mais uns 2, 3 anos, ele já não vai ser aquele cara que vai decidir jogos, porque ele vai ficando mais velho, obviamente, o corpo dele já não vai sendo igual. Então, concordo com você, se ele realmente quiser jogar no Palmeiras, agora é a hora, vai ter o passe na mão, né? Aí ele vai ter que esquecer um pouco essa questão do dinheiro, não que ele venha para ganhar pouco, mas não dá para comparar com o Porto, um time que tem mais dinheiro e também que paga em euro, então não tem como. Eu acho que tem essas duas situações dele, e eu acho que o Palmeiras também, Lê, sinceramente não tem que fazer loucura. Eu acho que esse ano de 2020 provou que o Palmeiras tem uma base forte, tem jogadores preparados ali para fazer um bom campeonato. Eu acho que se não for aquela coisa de 4 anos ganhando 1,5 milhão por mês, se ele se adequar, né, se readequar à nova tendência depois dessa pandemia, eu acho que é ok. Mas também acho que não é um jogador que aí você vai fazer um contrato de 4 anos para o cara jogar até 40 anos ganhando 1,2 milhão por mês. Eu acho que essa fase passou. O Palmeiras tem que trazer o jogador porque é um jogador bom. É um jogador que ele vai te ajudar, é um jogador que é diferenciado, mas sem cometer essas loucuras de salário estratosférico e principalmente com um contrato muito longo, até porque, como eu falei, é um jogador que depende do corpo e não é mais nenhum garoto. Eu acho que o Palmeiras tem que pensar bem nessa situação, mas é um jogador que me agrada se estiver readequado nessas novas condições do futebol brasileiro, né? Dentro da realidade, claro, 2 anos de contrato, com um salário bom, pode pagar o teto do clube, eu acho que dá, você consegue.
não pode fazer loucura, você não pode comprometer, né, todas as finanças do clube por um jogador que já está na sua parte final da carreira, é muito bom atleta, muito bom jogador, né, um cara que se preocupa com o físico, como você disse, acho que vai destoar do futebol brasileiro. Mesmo já com essa certa idade, acho que ele tem tudo para destoar no futebol do Brasil. É isso aí, rapaziada, canal TLD, informações de quem tá lá dentro, em parceria com a BetChamps. Aliás, meu caro Rafael Delmanto, você vai apostar na BetChamps, você vai apostar em qual placar hoje para Palmeiras e Goiás? Quero placar, quero quem vai fazer os gols, ou que horas os gols vão sair e como vai ser quando eu tô brincando. Só dá o seu placar. Bom, pelo que eu falei, né, não dá para ser incoerente. Acho que o Palmeiras está com uma zaga bem montada, né, a zaga titular. Eu acho que o Renan também deve atuar ali pela lateral esquerda. Se atuar, é um jogador bastante bom defensivamente. Acho que o Palmeiras não vai tomar gol. E na frente eu acho que vai conseguir criar pouco, né? Não tem quase ninguém no ataque, vai improvisar em Mike, Gabriel Menino. Acho que o Palmeiras vai ganhar de 1-0, gol do Luiz Adriano. E você? Manda teu palpite aí, vamos ver quem vai ganhar. Palmeiras vai vencer por 2-0, vai marcar um gol com o Gustavo Gomes aos 17 minutos do primeiro tempo de cabeça, e aí vai fechar, vai ficar lá naquele jogo tal, e aí aos 34 do segundo tempo, num rápido contra-ataque, Luiz Adriano marcará o segundo gol, o Palmeiras vencerá o jogo por 2-0, esse é o meu palpite. Vai lá no acesse betchamps.com, utilize o nosso voucher, tá lá dentro e ganhe R$20 na sua primeira aposta, e é sempre muito legal, você tem todos os jogos, esportes para poder fazer a sua aposta, tá certo? Obrigado, Rafael Delmanto. Vamos preparar também um vídeo especial depois, né, da partida contra o Goiás e também já preparando também o time para quarta-feira contra o Delfim no Equador, em Manta, pela Copa Libertadores da América. Valeu, Rafa, e a gente fica aí aguardando mais uma partida do Verdão. Valeu, Rafael Delmanto. Tchau, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo.